Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor John do canal Química do John. Gente, hoje o nosso tema é como a tabela periódica foi organizada. Você sabe? Você tem noção de coluna, de linha, exatamente, distribuição eletrônica? Não? Então já se inscreva aqui e logo depois da vinheta vem o show! Galera, vem aqui comigo. Olha só, é o seguinte. A gente tem que ter uma noção exata de como que a nossa tabela foi organizada. Não no sentido de decorá-la, entende? Isso não faz sentido. Mas sim no sentido de entender exatamente aquela organização tão espetacular que foi, a priori, proposta por Mendeleev ainda no século XIX e que foi aprimorada no século XX com a nova proposta de periodicidade, que foi a partir do número atômico, né? Ali de 1913 para frente com Moseley, ok? Então, quando a gente fala em períodos, primeira coisa, a nossa tabela ela é composta de linhas, de sete linhas, ou períodos. Essas linhas, elas são, na distribuição eletrônica, lembra? Diagrama de Linus Pauling. Quando você estiver fazendo a sua distribuição, se no seu diagrama final tiver 4 linhas, esse elemento estará no quarto período. Se ele tiver 5 linhas, o seu elemento estará no quinto período. Entende? Então, o período é pelo número de linhas da sua distribuição eletrônica. Então, o cálcio, ele está no quarto período. Ok? Aqui em cima, ó. E o arsênio? O arsênio, ele também está no quarto período, tá? Por quê? Porque no quarto nível, ele tem lá 4s2, 4p3, entendeu? Ok? Então, beleza. Então, a nossa tabela periódica, vamos lá. Linhas. No primeiro período, nós só temos hidrogênio e hélio. É importante você visualizar a tabela sendo construída, porque normalmente você já tem a tabela periódica pronta, né? Então muita coisa passa. Então o primeiro período só tem hidrogênio e hélio, é o menor período da tabela. No segundo período, você tem 8 elementos presentes no que a gente conhece como família A, do lítio ao neônio, certo? No terceiro período, é muito parecido com o segundo, você tem do sódio até o argônio. A família B ainda não começou. Os elementos de transição ainda não começaram. Agora, no quarto período, que vai do potássio até o criptônio, ali sim são 18 elementos, né? Uma linha já teoricamente completa, né? Ali sim os elementos da família B já fazem presença. O mesmo eu posso falar no período, quinto período, do rubídio ao xenônio, tá? Agora, o sexto período, gente, ele é enorme, assim como o sétimo período. Por quê? Porque além dos elementos que você já está vendo na sequência, do césio ao radônio, depois do frâncio ao organésio, nós temos ainda os lantanídeos, dos 57 ao 71, e os actinídeos, do 89 ao 103. No total, gente, a tabela tem 118 elementos, hoje, certo? 2021. Ali, ó, aquela série que você está vendo ali, ó, ela faz parte do sexto período, gente. Então, o sexto período é enorme, como eu te falei, tá? E o sétimo período, ó, essa série que apareceu aí agora, ela está contida no sétimo período, entendeu? Só foi escrita aqui embaixo para a tabela periódica não ficar muito extensa, beleza? Então, período, linhas, tá? Olha lá, o cálcio e o arsênio são elementos que a distribuição tem 4 linhas, 4 horizontais, portanto, quarto período. Beleza, beleza? Agora, colunas, famílias, grupos, linhas verticais. Aquilo ali são 18. Na nossa tabela atual, são 18 colunas. Os elementos, isso aparece muito no Enem, né? Os elementos que estão numa mesma coluna, eles tendem a ter características parecidas. Então, você está lá, por exemplo, numa questão falando que determinado animal absorve uma grande quantidade de cálcio do meio, e aí você tem que, naquele ambiente, existe da família do cálcio radioativo. Olha só, da família do cálcio radioativo. Então, esse animal ele pode, de forma enganosa, né, acabar absorvendo
esse estrôncio radioativo, por exemplo, uma vez que ele é muito parecido com o cálcio, entendeu? Então existe uma semelhança química entre eles, tá? Os elementos, por exemplo, da família 1A, eles são extremamente reativos. Eles reagem muito facilmente. Isso é uma característica comum a 1A, ao grupo 1, metais alcalinos. E aí, olha só, a primeira coluna, o hidrogênio muitas vezes é inserido na primeira coluna pela sua distribuição eletrônica. Lembrando que o hidrogênio é um elemento órfão, né? Ele não tem uma família característica. Mas olha lá, ó, a primeira coluna do hidrogênio é o frâncio. A segunda é do berílio ao rádio. Né? Aí a terceira já entra a família B. Né? A família B. Essa coluna ela é enorme, porque ali dentro está contido os lantanídeos e os actinídeos. Entendeu? Olha lá, ó, todos os lantanídeos estão aparecendo aí para você ver. Ó, todos eles, ó. Ok? Agora, todos os actinídeos também, ó, na sequência, ó, todos os elementos conhecidos, classificados como actinídeos. Eles aparecerão lá embaixo, ó. Entendeu? Aí você tem todo esse bloco central, a quarta coluna, a quinta, a sexta, a sétima, que são conhecidos como família B. Elementos de transição, da coluna 3 à coluna 12. Da coluna 3 à coluna 12. Agora, da coluna 13 para frente, nós voltamos a ter família A, elementos representativos, certo? Da 13 até a 18. Falei tudo aí? Vocês já sabem isso? Já tem noção de períodos e colunas? Já tem essa noção? Família 1A, metais alcalinos. Esse é o nome dessa família. O hidrogênio não é um metal alcalino, gente. Então, tudo bem? Então, cuidado com isso. Família 2A, elementos também de natureza básica, muito encontrados no solo, berílio, cálcio, tá? Berílio, magnésio, cálcio, certinho? Olha ali, ó. Esses são os metais alcalinos terrosos. Quando você vai lá para a coluna agora 13, conhecida como coluna 13, né, que também é família A, ali não tem um nome tão característico, então vai pelo primeiro elemento, é a família do boro. Família 14, John, qual seria? A família 14 seria a família do carbono. A família 15, vai, o grupo 15. Grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Tudo bem? Grupo do nitrogênio. E o 16, John? 16, cuidado, né? Ali tem alguns elementos que são encontrados muito combinados ao cobre. Sulfetos, óxidos. Então são os calcogênios. Família dos calcogênios, tá? Isso é a família 16. A 17, muitos formadores de sais. São os halogênios, os aletos, os halogênios, família 17. E por último, como vocês conhecem tão bem, os gases nobres, os gases inertes, que foram descobertos ali no final do século XIX e já começo do século XX. Tá? Então, essas são as colunas que têm algum nome característico. As outras não tem nenhum nome particular delas. Beleza? Tudo bem? Então, olha aqui, meu povo. Vocês estão atentos aos fatos? Sim? Na próxima aula, a gente vai ter um novo momento, tá? Já falando melhor sobre essa parte de divisão. Espero que você tenha gostado muito disso aqui, tá? Desse encontro nosso, dessa atenção que eu te dei. Deixa aqui nos comentários. Valeu, John, foi massa. Vou compartilhar isso com alguém. Alguma dúvida que você tiver, deixa aqui. Eu espero ter te ajudado muito rumo à sua vitória, valeu? A sua vitória é a minha vitória. Beijo, tchau!